Irmãos, nós estamos aqui numa série de sermões que começamos semana passada e seguiremos até o final do ano, simultaneamente com a série de sermões que estamos já iniciado, que é a série de Eclesiastes. Então, hoje iniciaremos com a nossa primeira das parábolas. Semana passada fizemos uma introdução, um sermão um pouco mais longo. A partir de agora queremos seguir expositivamente nas parábolas de Cristo, as parábolas de Jesus. Então, nós faremos nessa manhã a exposição da parábola do semeador. Quem já ouviu falar da parábola do semeador? Não é verdade? Mesmo se você talvez não seja tão próximo do cristianismo ou do evangelho, você já ouviu pelo menos falar desse nome, a parábola do semeador, que é uma parábola sobre como nós ouvimos. Como você ouve? Como você ouve? Então nós queremos agora ler o texto bíblico dessa manhã, e a nossa leitura bíblica está em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Nós lemos semana passada os versos 1 e 2, depois pulamos ali do 10 até o 17, e agora então faremos a leitura intercalada do restante desse texto que não lemos, e os próximos dois sermões, que vão ficar um pouco mais para frente, porque semana que vem a gente volta para Eclesiastes, nós leremos as demais parábolas de Mateus 13, que são mais duas ainda. Então hoje a leitura bíblica está em Mateus capítulo 13, do 3 ao 9, que é a parábola do semeador, e na sequência nós pulamos para o 18 ao 23, já que já expusemos o texto ali intermediário. Então iremos para a explicação. Como de costume, você já sabe, em reverência à palavra de Deus, nós queremos fazer isso em pé, nos nossos lugares. Então abra sua Bíblia, mais uma vez traga sua Bíblia física para o culto, para que nós possamos juntos também ler a palavra do Senhor e lembrar que esse momento é sublime no culto. A leitura bíblica é um momento único, especial, em que nós nos submetemos àquele que tem poder para falar e mudar as nossas vidas, o próprio Senhor, nosso Criador. Então, Mateus capítulo 13, versos 3 a 9. Estarei lendo da versão Nova Almeida atualizada, NAA. Mateus 13, do 3 ao 9. Também teremos na projeção, vou pedir para o David passando ali, para caso alguém que não tem a Bíblia quiser acompanhar lá também. Mateus 13, 3 a 9, verso 3 diz: E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Versículo 6: Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. 21. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nós agora podemos nos aproximar de Ti, Pai amado. Te damos graças por Tua bendita palavra, porque o Senhor mudou as nossas vidas pelo Evangelho, a palavra pregada. E agora nos aproximamos mais uma vez das Santas Escrituras, dizendo: por favor, fala conosco nessa manhã.
mesmo de um texto que parece já bem conhecido de nós, que nessa manhã o Evangelho mude as nossas vidas. Oramos para que as distrações, tudo aquilo que nos distrai, cesse e que possamos ouvir a tua voz e obedecer. Pai, pelo teu Espírito, conduz-nos a um caminho de arrependimento de nossos pecados, de nossos erros, e aqueles que pela primeira vez agora estão diante do Evangelho, que a transformação do poder regenerador da cruz alcance aqui novas pessoas para o reino de Deus. Deus, aqueles que se encontram adormecidos, que possam ser despertados pela tua palavra. Aqueles que se encontram ativos, servindo e frutificando, que sejam encorajados e humilhados a entenderem que nada vem de si, mas que tudo é graça de Deus. Pai, nós oramos te pedindo que cada um de nós agora possa também ouvir a tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, você pode se assentar. Sabe, eu tive o privilégio de crescer em uma cidade do interior de Santa Catarina, numa cidade chamada Jaraguá do Sul. Alguém já ouviu falar dessa cidade, Jaraguá do Sul? Cidade maravilhosa, uma das melhores cidades para se viver nesse país, é verdade, já ganhou muitas vezes esse tipo de premiações. Mas eu nasci nessa cidade pequena, de Jaraguá do Sul, e meus pais são pessoas simples, pessoas que são filhos de colonos, de descendentes de alemães, que trabalhavam e desenvolveram o cultivo da terra por muito tempo, por muitas gerações, trabalharam com isso. Eu não cresci no campo, eu não sou um agroboy, talvez, né? Não sou um menino da roça, é verdade. Mas eu também não sou piá de prédio, tá bom? Então, se tem algum piá de prédio aí, eu não sou igual a você, mas eu também não sou tão raiz assim. Só que eu cresci num lugar muito favorecido, uma infância numa casa, num lugar especial, onde haviam muitas árvores, onde haviam muitas plantas, onde havia muito verde, onde haviam frutas. Eu me lembro muito bem do pé de goiaba enorme, que era mais alto do que a casa do meu vizinho, e a gente subia nesse pé de goiaba e muitas vezes não conseguia descer dele, né? Então, se você é uma criança não piá de prédio, você já teve essa experiência, né? De subir numa árvore e ter que ficar chamando seu pai e sua mãe para te tirar de lá, ou algum tio ou algum primo mais velho. E eu cresci nessa realidade de poder experimentar essas coisas. E eu lembro muito bem daqueles saquinhos de semente, sabe aquele saquinho que você chacoalha assim, ó? Minha mãe tinha vários daqueles saquinhos com várias sementes, e quando ela chegava com um daqueles saquinhos, eu sempre tinha muita expectativa do momento em que nós fôssemos plantar aquilo e, quando a gente plantava, do que ia acontecer com aquelas sementes. Como era possível que aquele saquinho de sementes com um belo morango na sua frente pudesse um dia tornar aqueles pequenos milímetros de semente em belas plantas que gerassem maravilhosos frutos. E isso sempre me intrigou. E eu podia acompanhar minha mãe fazendo isso, assim como também tive a oportunidade de fazer isso com o meu avô. Lembro-me de uma vez em que nós pegamos garrafinhas PET e fizemos uma plantação de morangos, inclusive, e eu pude ver aqueles morangos crescer e depois colhê-los e também comer daqueles morangos. Isso quando os passarinhos não chegavam antes e comiam aqueles morangos, não é verdade? Porque é o que acontece também. Mas para isso a gente usava espantalhos, né? Uma coisa que talvez a nova geração talvez não saiba muito bem o que é um espantalho, né, Benjamin? Vocês manjam o que é espantalho ou não? É? Então tá bom. Tem que levar essa galera pro mato, né, pro campo, senão vai perder essa raiz, né, de compreender algumas dessas coisas. Mas, falando sobre a minha infância, eu tive uma infância privilegiada, eu diria, né? E até hoje, quando eu visito os meus pais, em Jaraguá do Sul ainda, e tenho um tempo com eles, a primeira coisa ou segunda coisa que acontece é aquele tour pelo terreno, né? Que a gente vai andando pela casa e vendo, olha só essa planta aqui, nossa, que legal, olha, nossa, como tá grande. Minha mãe é o nosso hospital de plantas. Quando uma planta está morrendo lá em casa, a gente bota no carro, leva para lá, fica 3 meses em Santa Catarina e volta nova. Então, a primeira coisa que a gente faz é chegar e minha mãe vai dando aquele tour, vai mostrando, isso aqui não deu certo, aí, isso aqui uma praga atacou e deu ruim, esse pé de mamão aqui não está dando mamão, esse não sobreviveu. Ou esse tomate rasteiro, que é uma história real da casa dos meus pais, que simplesmente está rodeando a casa inteira, de uma pequena semente, nós temos
centenas de tomates sendo colhidos ali semanalmente. Então, é muito legal isso. É muito bom nós vermos esse processo de crescimento de coisas que dão certo e não dão certo na agricultura ou nas pequenas hortas caseiras, né? E Jesus, meus irmãos, quando ele contou essa parábola, ele sabia que os ouvintes dele teriam um entendimento básico sobre isso, saberiam do que ele estava falando, entenderiam do assunto. Lembre-se, se você não esteve semana passada, eu te encorajo a ouvir o sermão de semana passada para entender, porque ele é base para tudo que nós falaremos sobre as parábolas, e essa parábola é base para as demais parábolas também. Então estamos aqui avançando. E eu falei na semana passada que no início do terceiro ano do ministério de Jesus, ele começa a falar em parábolas, histórias com enigmas, usando as realidades do cotidiano para explicar conceitos e verdades espirituais. Então, Jesus ele usa dessas parábolas para ocultar, e eu falei sobre isso, ocultar verdades de algumas pessoas, mas também revelá-las a outras pessoas. Então, de fato, aqui, nas parábolas, nós temos um papel simultâneo de esclarecer e ocultar coisas, mostrar, revelar e esconder algumas coisas também. Então, vamos ouvir mais uma vez essa parábola. E eu gostaria de te encorajar, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós tentamos entendê-la, isso é muito bom. E nós oramos e meditamos, mas uma coisa que eu e você deveríamos fazer ao nos aproximar do texto bíblico é deixar que o texto bíblico nos leia. Você entende? O texto bíblico deveria ler você. Você perceber qual é a leitura do texto bíblico para contigo. Então, vamos ler mais uma vez a parábola do 3 ao 9. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E é isso. Essa foi a parábola de Jesus. E algumas pessoas ficaram. E alguns outros falaram, peraí, explica isso pra gente. É muito interessante porque aqui está mais uma imagem do que é o tema dessa série, o reino de Deus, os mistérios do reino. Essa parábola é uma imagem do reino de Deus. Enquanto o povo esperava uma estação de colheita, ou seja, o rei virá para governar e agora vai colocar ordem em tudo, ou seja, um tempo de colher depois de sofrer por séculos como o povo de Israel esperava por um momento de bons frutos. E Jesus vem e fala de uma estação de semear. De semear. Semear aqui é sobre ouvir. Em primeiro lugar, ouvir. Mas ouvir, no texto original, e nas escrituras, desde o Shema, lá do Deuteronômio 4:6, ouve Israel, sempre tem a ideia de ouvir e obedecer. Há um ouvir simplesmente de deixar alguma coisa entrar no ouvido, mas o texto bíblico nos chama sempre a um ouvir além de ouvir simplesmente. Ouvir e obedecer. E se você parar para pensar comigo, essa está sendo uma das coisas mais difíceis do nosso tempo. Parar e ouvir alguém, não é verdade? Quantas vezes você já não se pegou conversando com a sua esposa ou seu marido e ela contando uma história e você... sim. E aí você para e fala, não sei nem para que eu falei sim, porque eu tô ferrado, né? Eu dei um sim aqui para alguma coisa. O que foi mesmo que você falou? Quem se identifica? Não é verdade? Quando eu me pego fazendo isso, eu me sinto muito mal. Eu falo assim, eu não parei para ouvir a minha esposa, eu não parei para ouvir os meus pais, os meus amigos, alguém da igreja porque eu tinha uma outra coisa para resolver. E está muito difícil parar e ouvir.
Tá muito difícil você ficar em silêncio e escutar. É uma dificuldade dos nossos tempos. Sempre nós estamos enchendo a nossa cabeça com alguma coisa. E o ouvir é fundamental nas parábolas do reino. Mas o ouvir por Jesus aqui não é só ouvir, é um ouvir acompanhado de uma condição correta do coração, de uma condição boa para ouvir, uma condição interior correta. É o que nós vemos aqui na parábola do semeador. Ouvir com a condição interior correta. Jesus estava disposto a explicar as parábolas, mas a pergunta era: alguém estava ouvindo Jesus? Era isso que ele buscava despertar, pessoas que estavam o ouvindo, que estavam recebendo aquela palavra no seu interior. E alguns vêm e falam com ele, como nós vemos na sequência, porque eles ouviram, eles entenderam, eles compreenderam, mas eles precisavam entender melhor. Então Jesus ele estava disposto a explicar, mas havia alguém ouvindo. Ele explica para os que querem entender. E quando a gente vai para esse texto, é necessário ter um pouquinho de base do como era a agricultura daquele tempo. Então, o jeito de semear era diferente de hoje. Não havia as grandes máquinas que preparavam a terra e depois lançavam-se sementes. Não havia uma preparação do terreno. Se você consultar livros antigos, você vai descobrir isso. Livros daquele tempo vão mostrar que o que se fazia era que um semeador pegava esse grande saco nas suas costas e ele saía a lançar sementes. E ele saía a jogar sementes por aí. E isso se chama semeadura a lanço, ou seja, lançar sementes de um determinado local, deixando o vento levar aquelas sementes para onde quer que elas fossem, e depois sim, então ele araria aquele local, e sim, continuaria o processo para ver a colheita. Mas era um processo de semeadura rudimentar, bem diferente do que nós temos hoje conhecimento, se é que temos algum conhecimento, né? Porque muitos de nós nem entendemos, né? Há pessoas na geração Z, alfa, e talvez logo beta também, que não sabem que o leite que está na caixinha vem de uma vaca, por exemplo. Então, o que esperar sobre entender muito sobre semeadura? Mas o contexto daquele tempo era esse. Então, as sementes caíam na beira do caminho, caíam no meio da rua, no caminho onde as pessoas passavam, caía no lugar onde o solo fosse rochoso, pedregoso, caía também no meio de espinhos, de outras ervas daninhas, de coisas, capim que já estava crescendo ali, a famosa tiririca, né? Crescia lá no meio daqueles lugares também, ou em uma terra boa. E dependendo de cada lugar onde a semente caía, então nós víamos resultados diferentes. Aquelas que caíam no caminho, geralmente os pássaros iam lá e comiam aquelas sementes e elas morriam ali mesmo. Em algum lugar onde o solo fosse rochoso, então a semente permanecia por pouco tempo ali, até tentava, mas morria logo. Algumas delas cresciam no meio dessas ervas daninhas, mas eram logo sufocadas por causa do crescimento das ervas. Mas outras, então, que estavam em uma terra boa, geravam ótimas colheitas, como o texto nos mostra. Irmãos, é importante entender que Deus, ele semeia, e a palavra dele é a semente. Ele semeia em todos os lugares e a todas as pessoas. Deus dá a sua palavra a todos. Até mesmo aqueles que ele sabe não vão frutificar. Ou não vão germinar. Ou não vão nem avançar nenhum estágio de crescimento ou dar qualquer tipo de demonstração. Ou vão germinar e até vão crescer, mas não vão se sustentar por muito tempo. A palavra de Deus, ela não é dada com acepção de pessoas, ela é semeada, ela é entregue a todas as pessoas, ela é presenteada a cada um de nós. E a primeira camada disso aqui que nós podemos perceber é que tem pelo menos 3 personagens ou realidades aqui. A primeira é o semeador, que em primeira instância, sim, é Deus, aquele que nos dá a sua palavra, mas que também pode se tornar todo aquele que compartilha a palavra de Deus, todo aquele que a semeia. Nós temos a semente, a própria palavra. A mensagem do evangelho está aqui exposta. Nós temos os solos, os ouvintes, os corações humanos, que são diferentes cenários, diferentes graus de receptividade existem aqui. Diferentes graus de receptividade. Aqui nós relembramos aquilo que Paulo nos fala. Aprove a Deus salvar por meio da loucura da pregação. O evangelho, a semente é dada a todos nós.
a todos aqueles que têm ouvidos. Agora, quem ouvirá? Quem receberá? Quem entenderá? Ele escolheu salvar por meio do semear, do pregar do evangelho. A lição de Jesus está diretamente conectada aqui aos tipos de solo. Poderia chamar-se essa palavra de parábola dos solos, dos tipos de solo, porque o foco está mais até nisso do que no próprio semeador ou na semente. A lição de Jesus está conectada ao tipo de pessoa que ouvirá a mensagem do evangelho. E quantos tipos de pessoas há aqui? Quantos? Quantos tipos de pessoas há aqui? Alguém arrisca? 4. Veja, são solos organicamente iguais. Solos, terra. Organicamente, essencialmente, eles são iguais, mas eles estão em condições diferentes. O primeiro grupo aqui, obviamente, está fora, porque a semente simplesmente nem deu nada, os pássaros comeram. Então caiu num tipo de solo, mas simplesmente um pássaro comeu. Então está claro que não houve fruto, não houve germinar. E o último, a boa terra, é claro que são pessoas que estão dentro do reino de Deus, afinal eles estão frutificando. Mas os dois tipos de solo do meio aqui, como que eles podem ser classificados? Primeiro grupo, tudo bem, está fora do reino de Deus. O último está dentro. Mas e os dois solos do meio? Vejamos, eu quero trazer aqui uma exposição, explicação e aplicação desse texto, mostrando os 4 tipos de solo. Essa é a nossa rota por essa manhã. E a primeira realidade que nós vemos aqui, então, são as sementes à beira do caminho, que são sementes roubadas. Sementes que foram roubadas. Aquelas que estão à beira do caminho. Se você ouve a palavra e não entende, a palavra não produzirá fruto em você. É o que Jesus está mostrando aqui. Se você ouve, mas não recebe, não entende, você não vai aplicar isso. Você não vai viver isso na sua vida. O texto diz: e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. O caminho eram trilhas muito transitadas que separavam um campo de outro. E nesse meio do caminho, entre campos, era onde essas sementes caíam. Sementes que ficariam ali jogadas para serem pisoteadas, comidas pelos pássaros, e jamais teriam chance de germinar. As pessoas que representam esse tipo de solo é como se nunca tivessem ouvido a palavra do reino de Deus, o evangelho. E o texto, na explicação, nós vamos aqui intercalando entre os versículos da parábola e da explicação de Jesus aos seus discípulos. E ele diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Descrença e amor pelo pecado transformam o coração num ambiente denso, duro como pedra. Corações que amam o pecado, corações que estão entregues às suas paixões, corações que amam demasiadamente esse mundo, não tem espaço para que a verdade penetre nesses corações. Não há espaço para a verdade, de alguma forma, desenvolver-se ali, muito menos criar qualquer tipo de raiz. Jesus está falando daqueles que estão envolvidos com as paixões desse mundo num nível tal em que palavra de Deus, evangelho, não fazem sentido algum. São sementes lançadas que vão ser pisoteadas. Que daqui a pouco alguém outro vai vir e comer aquilo e roubar. Que não há um mínimo de interesse, que não há desejo por aquilo. Jesus, lembre-se, está aqui apontando e também, de certa forma, condenando aqueles que não creem. Esse é um dos objetivos da parábola. John MacArthur, ele nos fala algo muito interessante. Ele fala: é esse tipo de pessoa que é representado pela trilha pisoteada e infértil em torno do campo. Aquela que está no meio dos caminhos entre os campos. Esse coração é uma via pública trilhada por uma multitude mista de iniquidades que continuam a trafegar por ela. Ela não é cercada, por isso fica exposta aos passos maus de qualquer maldade que passa por ali. Nunca é arada pela convicção. Nunca é cultivada por qualquer tipo de busca, autoexame, contrição, avaliação honesta de culpa ou arrependimento verdadeiro. O coração se endureceu contra o chamado doce da graça, tanto quanto os terrores do julgamento.
indiferença, insensibilidade e amor pelo pecado tornaram o coração dessa pessoa denso, seco, impenetrável. Como é difícil anunciar o evangelho para alguém nesse estado, meus irmãos. Eu não sei se você já teve, eu já tive a oportunidade de fazer isso. E às vezes, mesmo pregando do púlpito, nós percebemos, temos essa impressão ao menos de, parece que muitas vezes estar batendo em alguma pedra que é muito dura, em que a semente simplesmente não entra, não gera nada, ela é desprezada, porque há tanta sequidão, rigidez, insensibilidade ao evangelho. E cada um desses solos nos mostra uma lição, e a primeira lição, olhando para esse solo que é o meio do caminho, é que o evangelho precisa ser proclamado, ainda que para condenação. A primeira das 4 lições desse texto é que o evangelho precisa ser proclamado, ainda que para condenação. Nós precisamos proclamar o evangelho, esperamos que haja frutos, mas quando não houver, isso também é parte do objetivo da proclamação do evangelho, porque é o que Jesus está fazendo aqui. Ele está condenando alguns. O evangelho também serve a isso. Alguém que de fato agora, rejeitando a graça de Deus, então é condenada não por nós, não por nossa pregação, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então nunca pense que você não deve pregar o evangelho para alguém, porque nosso objetivo e nosso desejo, a nossa oração é sempre que haja receptividade. Mas quando há condenação e rejeição, isso também faz parte da proclamação do evangelho. Não vamos olhar para alguns tipos de campos, não vamos olhar para alguns terrenos e falar, não, esse não vale a pena. Não, Jesus, de certa forma, aqui ele está, entre aspas, desperdiçando algumas das suas sementes por 3 anos do seu ministério. Na verdade, por 2, e aí no terceiro, como vimos semana passada, ele fala, não, agora eu vou mudar minha abordagem. Vou deixar claro que alguns de vocês, de fato, estão sendo condenados. Então a primeira lição é, o evangelho deve ser proclamado sempre, ainda que para condenação. O que nos leva para o nosso segundo solo, o solo rochoso, que leva geralmente uma resposta emocional. Aparenta que vai crescer bem. Parece que vai dar certo até, mas a planta logo morre por falta de água. O texto diz, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Apresenta aqui, então, aquele que ouve o evangelho, que concorda, mas não cria raízes, não há transformação de vida. O típico cristão nominal. E eu lembro da minha história com Cristo, da minha conversão, e eu lembro de ter ido a conferências com muitos amigos meus, e eu lembro especificamente de um momento em que nós fomos e respondemos ali ao evangelho juntos, e aquilo mudou a minha vida, transformou poderosamente quem eu era, e fez parte da minha conversão, enquanto amigos meus que estavam lá e responderam da mesma forma, quebrantados e chorando muitas vezes, hoje eles não testemunham, não testificam o mínimo de sinal de conversão. Não há um mínimo de sinal de conversão. Sendo que eles também responderam, disseram um sim ao Senhor. Mas essa semente logo morreu. Talvez você se identifique com isso. Talvez você tenha amigos assim. Não resiste aos menores testes. Jesus fala, o que foi semeado no solo rochoso é aquele que ouve a palavra e recebe com alegria, emocionalmente empolgado. Que legal! Uau! Mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Um coração superficial, um solo superficial, responde imediatamente, mas apenas de modo muito pouco profundo, sem profundidade. Salmo 129, 6 diz, se você estiver anotando, o salmista compara os injustos ao capim do terraço, que seca antes de crescer. Seca antes de crescer. Cada pessoa que reage de maneira positiva à palavra de Deus, como eu e você talvez tenhamos respondido, vai passar por tempos de provas e tribulações, vai passar por testes, períodos de tentações.
Todos nós que respondemos ao Evangelho passaremos por esses períodos. Como passaremos por esses períodos? Porque estes aqui, cedo ou tarde, desistirão. Não é se, uma hora e logo eles desistirão. Irmãos, muitas pessoas são atraídas ao Evangelho por algum motivo egoísta. Algo que querem para mudar a sua vida, transformar o seu estado momentâneo, pensando que Jesus resolverá os seus problemas. Como já mencionamos aqui, e eu espero que um dia esses direitos autorais não sejam cobrados, mas é a teologia da Xuxa Meneghel, né? Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Quantas pessoas se aproximam de Jesus assim? Eu quero o que eu quero, porque eu quero, e quem vai me dar? Jesus. Motivos egoístas. Pensando que Jesus vai resolver os problemas e Jesus até resolve algumas coisas, né, na nossa vida. Mas assim como aqueles leprosos, 10, que todos vão embora e nenhum volta, ou um apenas volta, os 9 seguem a sua vida. Assim acontece com aquele que tem o solo pedregoso, que logo esmurece, que logo deixa tudo para trás. E a nossa segunda lição aqui é que todos passaremos por provas, testes. Todos nós passaremos por isso, por provas, por testes, por dificuldades na vida. Se há uma promessa de Jesus nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas, pelo Evangelho, nós podemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, meus irmãos. Então, todos passaremos por testes, mas a verdade do Evangelho em nós é que nos fará vitoriosos. Passar por provas e testes com uma realidade bem firmada em Cristo e uma vida definida pelo que o Evangelho diz que somos, quem somos, nos fará conseguir viver esse tipo de dificuldade na nossa vida, meus irmãos. Não há terreno, não há casa que não seja afligida pela tempestade. Mas aquela que está sobre a areia, certamente, ao primeiro vento, desmoronará. E aquela que está firmada na rocha, que é Cristo, subsistirá. Meus irmãos, todos passaremos por testes, mas não por nossa força. Pela força do Evangelho podemos ser vitoriosos no meio das tentações e provações. Isso nos leva, então, ao terceiro terreno, ao terceiro solo, entre espinhos. Uma falsa conversão também aqui. Um solo infestado por ervas daninhas. Não sei se você já viu algumas ervas daninhas. Tem ervas daninhas que são lindas, que são belos, verdes, maravilhosos, muito bonitos. Não é só o capinzinho feio ali. Tem erva daninha que cresce, você fala assim, nossa, que árvore bonita, e a árvore, na verdade, está morrendo, porque tem aquela erva circundando ela toda, sugando toda a sua energia, e a gente olha de longe e até confunde. E aqui a gente está falando disso. Jesus está mostrando que algumas muito belas e frondosas, mas são ervas daninhas. Conexão direta com a maldição do jardim. O jardim continua produzindo frutos depois do pecado, mas agora crescem espinhos e abrolhos. Ainda há frutos, mas há espinhos e abrolhos, ervas daninhas crescendo junto. O texto diz: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. MacArthur diz que a ideia de um campo recentemente arado e infestado de ervas tem uma aparência enganosamente promissora. Parece que vai dar muito certo. Enganosamente aquilo parece promissor. Folhas ricas, belas, mas inúteis. Essas ervas vão sugar a umidade, os nutrientes do solo, vão bloquear a luz de entrar muitas vezes, o sol, e assim asfixiarão aquela semente e aquele pequeno broto. Asfixiarão e sufocarão a vida de qualquer coisa benéfica que possa estar crescendo naquele campo cheio de ervas daninhas. E Jesus diz, então, o que foi semeado entre os espinhos, quem é? É o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera.
ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo, a fascinação pelas riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Preocupação demasiada com as coisas deste mundo, meus irmãos. Dominando o pensamento de pessoas, tomando os nossos corações, preocupações demasiadas, excessivamente fascinados pelas coisas que queremos ter, preocupados demais com o hoje, o agora, as riquezas. Meus irmãos, quantos aqui agora mesmo estão sufocados por esse tipo de pensamento que os levam para fora desse lugar? Quantos de vocês, enquanto esse sermão e a palavra de Deus é exposta, estão com os pensamentos naquilo que querem conquistar amanhã? Naquilo que estão se esforçando para fazer, sem dormir porque não estão vendo os resultados que gostariam? Quantos aqui agora mesmo estão sufocados por desejos, por riqueza, por fascinação pelas coisas desse mundo, por preocupações? Meus irmãos, se é que existe algo assim, esses cristãos são cristãos carnais. Como é um cristão carnal? O cristão, ele é espiritual, ele nasceu de novo, mas há muitos cristãos carnais. Lucas 12, 5 diz: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Legal, mas você crê nisso? Você crê realmente nisso? Que a vida de um cristão não consiste na quantidade dos seus bens? Quanto você acredita nisso? Meus irmãos, uma das partes desafiadoras de ser um pastor e de liderar uma igreja junto com o presbitério é ver as pessoas vindo e indo. É as pessoas vindo, ouvindo o evangelho, e nossa, eu achei uma igreja maravilhosa, o evangelho é proclamado, que legal, que maravilhoso, estou tão emocionado. Mas muitas dessas pessoas já passaram por essa igreja ou por várias igrejas, e infelizmente, muitos de vocês que estão aqui hoje não vão vir mais nas próximas semanas ou daqui a um tempo. Isso é triste, mas é a verdade. Muitos que estão ouvindo agora, que talvez recebem ou estão não gostando tanto desse sermão, ou estão recebendo em seus corações, muitas vezes esmurecem. Mas o nosso papel é proclamar o evangelho, nós desejamos ver frutos, mas parte disso é anunciar o evangelho para que pessoas também sejam definidas em quem elas são, para que haja clareza. Nós não podemos proclamar um evangelho que te faça sentir bem e te dê a falsa sensação de ser um cristão salvo se você não é. É uma responsabilidade com todo pregador do evangelho, e você, como anunciador do evangelho, também tem essa responsabilidade. Você não pode deixar alguém ter a sensação de que é salvo se não é. Nós não podemos enganar as pessoas. Falsa sensação de conversão. Cuidado com isso, cuidado com isso. A salvação, como alguns dizem, porque aqui a gente pode, entrar nesse terreno teológico, doutrinário. Então, mas como é que é isso? É cristão ou não é? Nasceu de novo, mas desviou, perdeu a salvação, não perdeu a salvação, nunca foi crente? E eu concordo, nós, como presbitério dessa igreja local e pastores, concordamos com essa frase de que a salvação, se você tem, você nunca perde. Se você perde, você nunca teve. Se você é salvo, você não vai perder. Você pode passar por momentos de dificuldade, crises de fé, mas se o Senhor resgatou o teu coração, Ele vai te puxar de volta. Se você tem, você não perde. Agora, se você perde, é porque você não tem. Veja o que 1 João capítulo 2, 19, diz: eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Parte do semear é isso, é definir quem é e quem não é. Jesus está fazendo isso, falamos na semana passada, as parábolas são isso, definições. Por isso há processos de membresia,
Por isso há tentativas de buscar clareza, por mais que sejam falhas, de entender quem são cristãos nesse meio, que vão preservar o nome de Cristo no meio da igreja. Se saíram do nosso meio, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. O que eu acabei de falar. Se você é salvo, você não perde a sua salvação. Se você perdeu, é porque você não teve. Ainda que Jesus, voltando à minha pergunta inicial, reconheça que 4 tipos de reações, 4 reações diferentes, fica claro, fica claríssimo que só há 2 tipos de pessoas. Só há 2 tipos de pessoas no mundo. Os que creem verdadeiramente, respondem ao evangelho, frutificam, e todos os outros. Só há 2 tipos de pessoas. Não há 4 tipos de pessoas. Não há cristão meia boca, não há cristão. Os mornos não têm espaço no reino de Deus, meus irmãos. Só há 2 tipos de pessoas. Ou você é salvo ou não. Ou você é redimido ou não é. Ou você frutifica ou não. Ou você ouve e obedece, ou só entra no teu ouvido, às vezes por um tempinho, e logo sai. Ainda que Jesus mostre 4 tipos de reações, ele está falando, tem 2 tipos de pessoa no mundo, os que creem e os que não creem. Lembre-se, esse é o objetivo das parábolas. Conforme muitas que nós veremos, e todas elas vão mostrar, definir quem é quem. E para aqueles que estão longe do evangelho, talvez você que ouve agora seja uma dessas pessoas, o endurecimento nunca é irrevogável. Algumas pessoas endurecem seus corações, mas não quer dizer que nunca mais poderão voltar-se e arrepender-se. Não é isso que nós vemos no texto bíblico. Nós vemos, inclusive, Paulo num processo de disciplina aos Coríntios, em que ele fala daquele processo, e um ano depois, na outra carta, ele fala, que bom que aquele irmão foi restaurado. Então, o endurecimento do coração não é irrevogável. Os que se arrependem sempre são bem-vindos de volta. Amém? Amém? Aqueles que se arrependem sempre são bem-vindos de volta. Quanto aos que não se arrependem, Deus entrega a estes as suas paixões. Quanto aos que não se arrependem, Deus os entrega às suas próprias paixões. É como C.S. Lewis diz, em última instância ele fala assim, existem 2 tipos de pessoas. Os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Você me ouviu? C.S. Lewis diz, tem 2 tipos de pessoas, aqueles que dizem a Deus, Deus, seja feita a tua vontade. E o outro tipo de pessoa é aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Siga pelo seu caminho. Meus irmãos, só tem um que pode distinguir essas pessoas. Nós veremos nas próximas parábolas, só tem um que pode separar essas pessoas. Só aquele que elegeu sabe exatamente quem são os seus. Só Jesus tem poder de definir isso. Só Jesus, o Salvador, pode dizer quem é e quem não é no reino de Deus. Ainda que nós possamos ver indícios e devemos avaliar com quem andamos, quem pode ser membro de uma igreja, quem é parte, quem deve participar da mesa do Senhor, quem não deve. Mas em última instância, quem sabe quem é aquele que julga. E só há um que pode definir isso, meus irmãos. E como semeadores, nós devemos compartilhar o evangelho em todo tipo de solo. Nós devemos jogar a palavra de Deus e lançá-la a todos os lugares, para todas as pessoas. Não importa o tipo de terreno. Não é você que pode definir, não, essa pessoa não é um eleito de Deus, não merece o evangelho. Não. Jesus escolheu Judas para andar com ele. Ou você acha que ele não sabia quem era Judas? Jesus escolheu para andar perto de si homens rejeitados. Quanto à sua salvação, inclusive. Ele semeou e pregou o evangelho. E Judas ouviu o mesmo evangelho que Pedro, Tiago, João, Mateus, todos eles, Lucas. O mesmo evangelho foi pregado para todos eles.
Meus irmãos, com quem você deve compartilhar o evangelho, a semente do evangelho? Com quem? Com todos. Com todos. Por mais promissor ou menos promissor que pareça o solo da vida das pessoas. Ah, não parece promissor. Prega o evangelho. Isso aqui parece que vai dar bom. Prega o evangelho. Já tentei. Prega de novo. Continua semeando, anunciando Cristo. Nós precisamos ser uma igreja que vive e prega o evangelho diariamente, meus irmãos. Você está fazendo isso? E a terceira lição aqui é: nada é mais hostil em relação à verdade do evangelho do que o amor pelas riquezas e pelos prazeres desse mundo. Nada é mais hostil. É isso que pode sufocar a semente. Ainda assim, nós devemos continuar compartilhando as boas novas. E nossa último solo é a boa terra, finalmente. Um lugar seguro, fora do alcance dos pássaros e dos pisoteadores, daqueles que vão pisar no campo, no caminho. Jesus diz: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Ótimo retorno, Jesus diz. Terra boa. Por que a terra é boa? Se você respondeu ao evangelho, se você está frutificando no reino de Deus, você é uma terra boa. Por quê? Porque você é bom? Não! Terra boa não está falando da nossa essência, essencialmente somos todos terra. Mas a terra boa é por causa da condição que aquele que a criou nos deu. Terra boa, não porque nós somos bons. Irmãos, a verdadeira conversão, a regeneração, é algo instantâneo, não é processual. Conversão não é processual. Nós podemos ver isso acontecer e ter entendimento intelectual de uma coisa que aconteceu progressivamente nas nossas vidas. Mas há um momento em que Deus, pelo Espírito, trocou o seu coração de pedra por um coração de carne. E aí você pode receber a semente do Evangelho. Amém? Então, por isso uns recebem e outros não, porque o poder regenerador operou em uns. O que vem antes da fé, o que vem antes de crer, a troca de coração. Jonas 2 vai dizer que a salvação pertence ao Senhor e toda a glória da salvação pertence a Ele também. Ele é quem salva. E Jesus diz que esse é aquele que ouve e compreende. Veja só, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que suporta a perseguição, aquele que suporta as tentações, a aflição, sem negar o que entendeu, sem ir contra aquilo que recebeu. Tem duas coisas aqui que denotam um verdadeiro novo nascimento. Alguém que nasceu de novo, alguém que foi regenerado. Perseverança, mais fruto. Isso demonstra um novo nascimento, uma genuína conversão, verdadeira espiritualidade. Nós temos uma série no canal da família, Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Muito boa para você compreender isso, mas perseverança e fruto é o que a parábola aqui está mostrando, que mostram que alguém é um verdadeiro cristão. João 8,31 nos diz: se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Se vocês permanecem firmes, frutificando, verdadeiramente são meus discípulos. E olha só, essa semente se torna espiritualmente produtiva por ouvir a palavra e a receber, compreender, ouvir e obedecer. Nós vemos aqui uma colheita muito fora do comum. Para aqueles tempos, preste atenção em mim, para aqueles tempos, uma colheita de 7 vezes daquilo que foi plantado seria uma colheita que estava sendo esperada, 7 vezes. Agora, se uma colheita desse 10 vezes, seria aquela colheita do tipo, sextou, vai ter churrasco, entendeu? Cara, deu 10 por 1. 10 por 1. 10 por 1 era tipo folga para todo mundo amanhã. Agora, Jesus está falando de uma outra medida aqui, meus irmãos. Ele está falando de 30, 60, 100 por 1. Isso aqui não existe.
para você entender. Colheita que não existe. Não tem como. Por isso que eles deveriam ter olhados atônitos e falado, como assim? É tipo aquele investimento mais ou menos do Pix, assim, que você vê nos stories de quem caiu no golpe, né? Coloca R$ 10 que amanhã eu te mando 1.000. E tem gente que faz, né? Porque o coração tá tão cheio de querer as coisas rápido e, né, que... Meus irmãos, é esse tipo só que não é fake, não é mentira. É a semente do reino de Deus. E é como ela germina e como ela frutifica. É só você olhar para a tua vida. É só você olhar para a semente pequena lançada em você e para os frutos que você tem visto na sua vida, se você é um cristão genuíno, meu irmão. Que não vem de você. Que não é porque você era uma terra bonitinha. Meu lindo. Não. Não. É porque a semente do evangelho e a vida da semente do evangelho tem esse poder, meus irmãos, de gerar esse tipo de colheita. Se vocês permanecem firmes na minha palavra, são meus discípulos, colheita de 100 vezes. Eu não vou levantar oferta, fica tranquilo. Apenas Deus consegue arar e preparar um coração para receber a palavra. Ele o faz por meio da obra regeneradora e santificadora do seu Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os que creem são despertados espiritualmente por Ele. Ele ilumina suas mentes com a verdade. Ele os purifica. Ele remove o coração endurecido e lhes dá um coração novo. Ele reside em seu povo e o motiva para a justiça. Ele inscreve a verdade de Deus em seus corações. Ele derrama o amor de Deus em seus corações. Nós que cremos em Cristo dependemos totalmente da obra do Espírito em nosso coração para manter-nos amáveis, receptivos e férteis. É isso que mantém. A graça que te alcançou é o que te mantém receptivo ao Evangelho, porque você ainda precisa do Evangelho. Te torna frutífero, fértil. Por isso a nossa quarta lição aqui é: nem todos os cristãos são igualmente frutíferos. Nem todo mundo dá os mesmos frutos. Jesus está mostrando isso. Mas todo tipo de fruto que vier é por si só um milagre sobrenatural. Não é uma colheita comum. Não é uma colheita porque você era uma terrinha boa, mas porque a semente do evangelho e do reino de Deus é poderosíssima. Poderosíssima, meus irmãos, para gerar 30, 60, 100. E isso é por causa da semente, jamais por causa do solo. Jamais por causa do solo. A semente é poderosa e as condições do solo foram preparadas por aquele que o criou, aquele que regenerou, trocou os nossos corações. Meus irmãos, nós precisamos gerar frutos. Nós devemos gerar frutos. Os frutos são natural do cristão. Fruto do Espírito, por exemplo, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São realidades que devem nascer em você, meu irmão. Se você anda nos caminhos do Senhor, se você recebe o Evangelho, se você cultiva uma relação com Cristo. Sabe, e eu gosto dessa parábola e essa lição me fez pensar nisso. Jamais o crédito é do solo. Essa parábola é boa porque enquanto eu meditava e preparava esse sermão para compartilhar nessa manhã, eu lembrei disso. Nós somos simplesmente solo, pó da terra. A gente é só solo. Apesar de tudo, o trabalho do agricultor não foi em vão, meus irmãos. Apesar de tudo, de todas as sementes que morreram antes de nascer, que logo morreram, que deram um sinal de que ia frutificar ou crescer e também morreram. Tudo isso não foi em vão, meus irmãos.
aqui está estampado mais uma vez uma imagem do reino de Deus, o processo do reino de Deus. A ênfase no plantio que não deu certo aqui não é uma coincidência. Jesus podia ter só falado: seja terra boa aí, dá teus pulos para alcançar a tua salvação e bora. Que a hora que cair a semente, você pega e arrasta para cima. Não é o que Jesus fala. A ênfase aqui no plantio não dar certo é intencional. 3 vezes, meus irmãos, a semente não produz. 3 vezes o trabalho é em vão. 3 vezes o resultado é 0. 3 vezes. Isso é o reino. Jesus está falando, isso é o reino. Não se deixe enganar pelas aparências. Não acha que erva daninha é árvore frondosa. Não se deixe enganar. Mesmo que pareça que o reino de Deus não está entre nós, eu vos afirmo, ele está entre nós, Jesus diz. Isso é o reino, não fique na superficialidade, no ouvir superficialmente. Ouça e obedeça. Porque esse é o coração que Deus deu aos regenerados, para ouvir e obedecer. Irmãos, nós devemos reestruturar toda a nossa vida de acordo com os novos princípios do reino de Deus a partir da conversão. Reestruturar toda a nossa vida de forma integral. Sim, Deus espera que nós nos esforcemos e lutemos na santificação, mas isso não procede de mero esforço humano. Isso é porque Ele nos deu uma boa semente, a semente do Evangelho. Porque senão seremos moralistas e legalistas tentando ser boa terra. Não. Ele nos regenerou por sua vontade soberana. Deus não te salvou por ser uma boa pessoa, eu repito. Ele proveu a oportunidade de nós conseguirmos ouvir a mensagem do Evangelho e nos regenerou por sua vontade soberana, meus irmãos. Isso é o Evangelho. A semente do Evangelho agora não é mais roubada de nós. Nós não mais respondemos apenas emocionalmente ao Evangelho, ainda que haja alegria e emoções, elas não são desprezadas, mas não é mera emoção. Quantas vezes e quantas pessoas talvez você conheça que responderam a inúmeros apelos de ir para frente e aceitar a Jesus e serem cheias do Espírito naquele momento? Eu lembro de uma história que eu ouvi o Sproul contar uma vez, ele falava assim que teve uma pessoa que já foi tantas vezes na frente e aí a outra pessoa, né, respondendo: se você quer ser cheio do Espírito, vem aqui na frente e tal. E aí sempre aquela pessoa vinha de novo, aí uma mulher falou: Deus, não enche ele porque ele está vazando. Sabe? Parece que, e eu creio no encher do Espírito, transbordar novamente, novamente, novamente. Precisamos do Espírito Santo habitando em nós. Mas às vezes parece que nós não frutificamos, nós só vivemos de oração em oração. Pastor, ora por mim de novo, ora por mim mais uma vez, ora por mim. E o que nós vamos continuar a fazer? Vamos orar por você. Mas nós precisamos, irmãos, de responsabilidade. Em última instância, o semeador é Deus, o dono da palavra. Mas eu encerro esse sermão também apontando e mostrando para você que Deus nos faz também semeadores. Eu estou feliz porque eu estou terminando num tempo bom, era meu desejo. Ele faz de nós semeadores, irmãos. Quantos de nós paramos aqui nessa igreja porque estávamos procurando uma igreja saudável, não é verdade? E quantos de vocês têm se tornado consumidores de igreja saudável? Desculpe a franqueza, meus irmãos, mas você procurava uma coisa que você não está disposto a prover agora? Você procurava algo que você não tem disposição de entregar, de semear? Nós nos tornamos muitas vezes consumidores em vez de provedores do Evangelho. Eu já falei isso várias vezes aqui. Se você encontrou o Evangelho, seja aqui ou em qualquer lugar, seja um provedor do Evangelho, meu irmão. Promova a mensagem do Evangelho, onde quer que você vá, do jeito que você puder, usando palavras, proclamando o Evangelho, vivendo de acordo, vivendo de modo digno. Não apele para sementes sintéticas. Ah, mas é que isso aqui eu vou colocar aqui que vai meio que parecer que daí a pessoa vai olhar que talvez ela imagine que Jesus quer mudar a vida dela. Não tenta usar semente sintética. Não ouça pregações de sermões de sementes sintéticas do Evangelho. Só receba a pura verdade da ofensa e da atração que o genuíno santo Evangelho oferece, meus irmãos.
e pregue o evangelho desse modo. Não apele para métodos bizarros de anunciar o evangelho. Há criatividade, mas precisa ter fidelidade à mensagem do evangelho. O velho e primitivo método de lançar sementes. Nós precisamos ser uma igreja missional, meus irmãos. Nós precisamos ser uma igreja que toma um saco cheio de evangelho e distribui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Torne-se isso. E não seja parado pela falta de sucesso. Não seja parado pela falta de sucesso na propagação do evangelho. Muitas pessoas perguntam qual é a meta nossa como igreja, o que nós vamos fazer, qual é o próximo passo, vamos fazer mais um culto, vamos mudar de lugar, o que nós vamos fazer? E a nossa meta, nós sempre conversamos, e essa deveria ser a sua meta. A meta dessa igreja local é ser encontrado fiel. Ser encontrado fiel ao evangelho de Jesus Cristo. Isso deveria ser a meta da sua vida. Senhor, naquele dia eu quero ser encontrado fiel. Eu não quero enterrar o meu talento. Eu quero vê-lo multiplicar. Isso na sua vida natural, no evangelho, na sua espiritualidade. Nossa meta deve ser encontrados fiéis, meus irmãos. O evangelho, a pregação do santo evangelho é prioridade. A escritura precisa governar esse púlpito, meus irmãos. Precisa governar a tua vida. A tua vida precisa ser governada pela escritura. E o progresso espiritual não depende dos esforços do fazendeiro, mas da vida que há na semente, a vida que há no evangelho vai promover progresso espiritual, desenvolvimento da sua salvação. Você precisa do evangelho, não é ABC, é A a Z da vida. Aquilo que era oculto. Gostaria de chamar o time de música, por favor. Aquilo que era oculto foi agora revelado, meus irmãos. Aquilo que as pessoas gostariam, preste atenção em mim, nesse último minuto, aquilo que gerações esperavam, aquilo que profetas do Antigo Testamento anunciavam, desejavam, ansiavam, isso foi revelado a nós, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo. Seja fiel ao Evangelho, propague o Evangelho, aquilo que era oculto agora foi revelado. Quão bem-aventurados nós somos, meus irmãos. Quão felizes nós somos que vivamos de modo digno do Evangelho. Que vivamos de modo digno do Evangelho. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.